Olá, eu me chamo Caroline Chaves, sou aluna de doutorado do Museu Paraense Emílio Guild. E hoje vou apresentar a vocês o trabalho intitulado Atributos Funcionais Morfológicos que explicam a co-ocorrência de curatela americana em diferentes tipologias vegetais amazônicas. Eu sou coautora desse trabalho, o primeiro autor é o mestre Wendel Carvalho, e nós fomos orientados pela doutora Eli Gurgel e pela doutora Graziele Teodoro. Os atributos funcionais tratam-se de características morfológicas, fisiológicas e fenológicas, assim como outras características que podem ser medidas em um indivíduo. E esses atributos eles conseguem determinar a capacidade de um indivíduo, de uma espécie, em se estabelecer em um determinado ambiente. Sendo assim, as espécies co-ocorrentes, que ocorrem em diferentes tipologias, que possuem tanto as diferenças climáticas quanto diferenças edáficas, elas podem acabar apresentando variações ao longo desses atributos. E o que aqui a gente determina como uma possível variação intraespecífica. E essa variação seria justamente uma resposta ao meio em que elas vivem, já que apresentam essas diferenças. O que pode caracterizar como uma alta plasticidade fenotípica dessa espécie, visto que ela consegue ali, desenvolver várias estratégias e assim se estabelecer em diferentes tipologias. E isso também pode acabar acarretando, efeitos tanto no seu crescimento, na sua sobrevivência, quanto à sua reprodução. Então, sabendo disso, curatela americana é uma espécie da família de Leniaceae, que é encontrada em diferentes tipologias amazônicas, como campina, restinga e savana, e é uma espécie que se desenvolve em ambientes que têm solos arenosos, distróficos, ácidos e com baixo conteúdo de nutrientes. Então, sabendo dessa amplitude ecológica dessa espécie em se estabelecer em diferentes tipologias, o objetivo desse trabalho é avaliar se ocorrem variações nos atributos morfológicos foliares e dos ramos de curatela americana em diferentes tipologias vegetais amazônicas. A nossa hipótese é de que condições ambientais influenciam os atributos morfológicos dessa espécie, com variações mais expressivas nas folhas do que na madeira. Então, nosso trabalho ele foi desenvolvido em 7 áreas abertas, que foram em municípios aqui no estado do Pará, onde as áreas de campina elas eram nos municípios de Maracanã e Vigia, áreas de restinga, Salvaterra e Soure, de savana eram nos municípios de Alter do Chão, Cametá e Salvaterra, como vocês podem ver aqui, distribuídos ao longo do mapa, os municípios. Esse é o estado do Pará, aqui no norte do Brasil. Bom, então foram selecionados 10 indivíduos por área, no período de outubro de 2018, que era o período seco, e todas as coletas, esses indivíduos eles foram coletados no mesmo período para todas as áreas. Foram, então, coletados ramos com folhas expandidas e sem herbivoria. Os atributos que nós avaliamos foram a área foliar específica, espessura foliar, teor de matéria seca foliar e a densidade da madeira. Então, para análise dos dados, para avaliar as diferenças nos atributos morfológicos, nós fizemos uma ANOVA, com um teste de pós-hoc de Tuck, e para avaliar as diferenças entre as tipologias a partir desses atributos que nós avaliamos, nós fizemos uma análise de variância multivariada. Então, o que nós encontramos? As 3 tipologias estudadas, elas diferiram entre si a partir desses atributos que nós avaliamos, que foi mostrado pela Permanova. A diferença mais acentuada ela foi encontrada ao comparar campina e restinga, que também foi visto pela Permanova. Então, o que a gente pode caracterizar? Visto que essa espécie ela tem uma elevada amplitude morfológica, os atributos que ela possui, eles conseguem mostrar ajustes adaptativos morfofuncionais, de modo que o ambiente ele haja como um filtro ambiental, visto que eram ambientes que possuem escassez de nutrientes, eram de solos arenosos, solos ácidos, então se um ambiente funcionava como um filtro, Pois essa espécie, a partir dos atributos que ela apresenta, ela consegue se estabelecer em tipologias de diferentes características, tanto climáticas quanto edáficas. E o que mostra que esses atributos, eles atribuem a essa espécie tanto resistência e eficiência
para assim se estabelecer em tipologias tão diferentes. Quanto aos atributos morfológicos foliares, a área foliar ela não diferiu entre as 3 tipologias estudadas, que eram savana, campina e restinga. Já para a espessura foliar, a gente teve uma maior taxa aqui para a savana. Para o teor de matéria seca foliar, a gente teve uma maior taxa para a savana também. Já para a restinga, a área foliar específica apresentou uma alta taxa para os indivíduos de restinga. Então, isso pode estar relacionado, no caso, a espessura foliar e o teor de matéria seca foliar de serem maiores na savana, visto que esse ambiente ele reflete uma maior resistência à herbivoria, né? Os indivíduos desse ambiente, visto que também são mais resistentes aos perigos físicos e também à perda de água pela planta. E as plantas que crescem em solos arenosos, com baixa fertilidade e retenção de água, possuem folhas com características xeromórficas, elevado LT e LDMC, que foi como a gente viu aqui para o nosso trabalho, né, que essas taxas elas foram bem maiores para as savanas. E no caso, para a área foliar específica ter sido maior na restinga, isso pode estar relacionado pelo fato dos indivíduos dessa área apresentarem folhas mais finas e uma maior eficiência na captura de luz, maiores taxas fotossintéticas, mas também são mais suscetíveis a danos físicos e à herbivoria. Em relação à densidade da madeira, ela foi bem menor, né, para a savana, quando comparada com as outras tipologias, e essa baixa densidade ela tem sido associada a espécies intolerantes à sombra, de sucessão precoce, e o que também condiz, né, com o hábito heliófito de Corotella americana. Além disso, esse atributo ele é um bom preditor de respostas das plantas à disponibilidade de água e de resistência ao embolismo em ambientes secos. Bom, então nós concluímos com o nosso trabalho que os atributos funcionais morfológicos em tipologias vegetais amazônicas são determinantes à compreensão da capacidade das plantas em adquirir, utilizar e conservar os recursos, que Corotella americana apresentou variações maiores e mais expressivas nas folhas do que na madeira, devido ao menor investimento em carbono para a construção foliar. A savana é a tipologia que mais investe em atributos morfológicos relacionados a uma estratégia mais conservativas, como a menor área foliar específica, maior teor de conteúdo de matéria seca foliar e uma maior espessura foliar. No entanto, apresentou menores valores de densidade da madeira. Portanto, as tipologias vegetais amazônicas são ambientes modelos para estudar a plasticidade e a variação nas características das espécies devido à sua heterogeneidade ambiental. Bom, então estes são os meus agradecimentos à UFRA, ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas, PPG-BOT, à CAPES, ao 15º Congresso de Ecologia do Brasil, aos autores do trabalho também. Muito obrigada.